Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre uma civilização que literalmente desenhou as bases do nosso mundo ocidental. Tem uma magia real em ver como a Grécia Antiga se desenvolveu. E o mais fascinante é perceber que as grandes inovações em política, arte e filosofia não surgiram do nada, não caíram do céu. Elas foram forjadas de um jeito implacável pela própria paisagem física ali da região. É uma jornada incrível sobre como a terra debaixo dos nossos pés pode ditar o futuro de toda uma sociedade. Dá só uma olhada nessas ruínas, de frente para o mar, aguentando firme até hoje. É um lembrete visual absurdo do legado gigante que a Grécia deixou pra gente. Desde as nossas estruturas políticas mais complexas, até o jeito que a gente pensa a filosofia hoje, tudo carrega um pedacinho da essência grega. É um impacto que o tempo simplesmente se recusa a apagar. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande sacada aqui é que não dá para entender essas realizações monumentais sem antes olhar para o próprio chão em que elas foram construídas. A fundação de um verdadeiro império intelectual começou na pedra, na montanha e na água salgada. Para organizar o nosso papo de hoje, a gente vai seguir esse roteiro. Primeiro, o impacto da geografia. 2, a formação da polis. 3, Atenas, o berço democrático. E 4, Esparta, a sociedade militar. Começando então pela parte 1, o impacto da geografia e como o terreno molda o destino. Agora, o que é muito interessante sobre isso é esse número, 80%. Pode parecer meio inusitado pensar que as pedras de uma região são a causa de uma civilização tão brilhante, mas a paisagem grega foi o grande arquiteto invisível do seu povo. Acredite se quiser, mais de 80% do território da Grécia Antiga era coberto por montanhas gigantescas. Esse relevo super acidentado e rochoso significava que dar um simples passeio por terra era, na verdade, um pesadelo logístico. Viajar ou se comunicar por terra era perigoso e, na maioria das vezes, quase impossível. E o resultado direto dessa topografia toda? Uma fragmentação social profunda. Essas montanhas enormes funcionavam como barreiras naturais, muros intransponíveis que isolavam fisicamente as comunidades. Isso forçou grupos inteiros a se desenvolverem de um jeito totalmente independente. E como essas terras montanhosas não eram nada fáceis para plantar em larga escala, a galera precisou focar em cultivos muito específicos que aguentassem o tranco da aridez, tipo as oliveiras e as videiras. Ou seja, a necessidade de sobrevivência que ditava as regras do jogo. Mas, bom, onde a terra fechava as portas, a água abria uma janela espetacular. A península grega é cercada pelo mar Egeu, que acabou virando uma verdadeira estrada líquida. Compensando toda aquela dureza das montanhas, o mar abriu caminho para uma espécie de globalização antiga, sabe? Conectou a Grécia a outras culturas, deu aquele empurrãozinho na arte naval e criou rotas comerciais que mudariam a economia da região para sempre. O que nos leva à nossa parte 2, a formação da polis, o nascimento da cidade-estado. Então o ponto crucial aqui é que esse mix de isolamento nas montanhas, com a dependência do mar, gerou o conceito da polis. E olha, uma polis não era só uma cidade normal como a gente entende hoje. Era uma comunidade totalmente autônoma, um estado independente, com território, leis e instituições próprias para tomar decisões. Cada polis era um universo particular, com uma identidade super forte e totalmente separada da cidade vizinha que, geograficamente, estava logo ali, do outro lado da montanha. Aí vem a grande questão que não quer calar. Até que ponto a geografia ditou o caminho evolutivo que cada cidade ia seguir? A resposta está nas diferenças gritantes que surgiram entre as cidades posicionadas em vales de terra boa e aquelas que ficavam estrategicamente no litoral. E é aqui que a gente entra na parte 3. Atenas, o berço democrático, o poder marítimo das ideias. Atenas é um exemplo fascinante. Como eles não tinham muita terra fértil, mas tinham um porto incrível, eles olharam para o mar aberto. Essa troca gigante de mercadorias também virou uma troca de ideias. A cidade virou um laboratório fervilhante. E um dos conceitos mais geniais que saíram dessa efervescência foi a isonomia. Basicamente, a igualdade perante a lei. Foi uma premissa revolucionária, criando a teoria de que as regras não deveriam servir aos caprichos de um rei, mas sim ser aplicadas igualmente a todos os cidadãos. Um baita divisor de águas. Para fazer essa engrenagem política rodar na prática, Atenas criou duas coisas impressionantes. A Eclésia, que era a grande assembleia onde o povo debatia e votava as leis publicamente, e a Bole, um conselho de 500 cidadãos que preparava a pauta da assembleia. E o mais maluco disso tudo é que os membros da Bole eram escolhidos por sorteio, tudo para garantir que o poder realmente rodasse entre as pessoas. E para a gente sentir o peso histórico dessa invenção, saca só as palavras do próprio Aristóteles.
Uma constituição em que os homens livres e os cidadãos são iguais perante a lei, essa frase captura perfeitamente a ousadia daquele experimento democrático em Atenas. Era algo simplesmente inédito no mundo antigo. Mas claro, a gente tem que olhar para os fatos friamente. A dura realidade histórica é que esse sistema, que pregava a igualdade, excluía uma parcela gigantesca da própria população. A ironia é que a famosa igualdade ateniense deixava de fora as mulheres, os escravos e os metecos, que eram os estrangeiros residentes. Ninguém desse grupo apitava nada na política. Na prática, a igualdade era um privilégio super restrito aos homens considerados verdadeiros cidadãos. Virando a chave agora, vamos para a parte 4, Esparta, a sociedade militar e a fortaleza agrícola. Isso ilustra brilhantemente o poder do meio ambiente. Enquanto Atenas focou no oceano, Esparta estava num vale no interior super favorável à agricultura. Então eles olharam para a terra debaixo dos seus pés. Eles conseguiam se sustentar sem precisar do comércio marítimo o tempo todo. O resultado? Esparta virou uma fortaleza agrária, com uma estrutura militarista super rígida e uma oligarquia inflexível. De um lado a gente vê Atenas, fluida, intelectual, focada no intercâmbio. Do outro, Esparta, rígida, militar, focada no controle agrícola. É a mesma região, a mesma época, mas com caminhos completamente opostos, ditados pela geografia. Só que no fim das contas, o que une essas visões tão diferentes não é a política, mas a sobrevivência. Apesar dessas diferenças gigantes na organização governamental, todas essas polis compartilhavam uma identidade forte construída em resposta a um ambiente que testava os limites deles o tempo todo. A visão de cada cidade foi moldada no fogo dessas mesmas montanhas e desses mesmos mares implacáveis. Vamos ver como tudo isso se junta num legado definitivo. O que a gente tira de lição aqui é que as montanhas de pedra e os mares agitados da Grécia foram verdadeiros incubadores da inovação humana. Desse mesmo chão super difícil, nasceu tanto a base da nossa democracia atual quanto a ideia do Estado militar inabalável. Uma única paisagem que conseguiu gerar legados completamente distintos, mas que ecoam até hoje na nossa sociedade. E para fechar o nosso papo, fica aqui uma reflexão provocativa. A gente acabou de ver como as pedras e as águas ditaram o destino do mundo ocidental na antiguidade, certo? Então vale a pena se perguntar: se o nosso mundo moderno é digital, fluido e cada vez mais sem fronteiras físicas, quais são as paisagens invisíveis que estão moldando silenciosamente os sistemas políticos em que a gente vive hoje? É um baita quebra-cabeça para a gente montar. Um abraço e até a nossa próxima análise.